Ana Patrícia, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, né, Patrícia, de estar aqui. Eu vou falar Patrícia, as duas, uma para mim aqui, né? Mas tudo isso é muito bom. Para trazer alguns esclarecimentos, né, que eu acho bem interessante nessa época agora, né? É uma época que se consome muito alimento calórico. Mas vamos falar primeiro, vai ter um evento que você está organizando isso no Clube Campestre. Isso, bom dia a todos, bom dia mesa. Agradeço também o convite, né, de ter dado essa voz, né, de chegar até aqui. Então, para falar um pouquinho, né, sobre esse evento que vai acontecer no sábado, que vai ser uma oficina culinária com o tema de Páscoa nutritiva. E aí, justamente nessa época em que só se pensa no chocolate, né, quando a gente fala de Páscoa, só se pensa no chocolate, no ovo de Páscoa. E aí as crianças, né, ficam muito dependentes desse chocolate. Claro que o chocolate não faz mal, não tem problema nenhum comer o chocolate, já vou adiantando isso. Atenção, chocolate. Notícia boa essa, hein? Não tem problema nenhum. Claro que o problema, como tudo, é o excesso. Né? O excesso de chocolate. Então, como já tem muito isso, né, essa coisa social desse excesso de chocolate... Aí eu te pergunto, existe quantidade, é isso? Tantas gramas, tanto, é isso? Como é que a gente mede isso? Só para a gente ajudar aí. Opa, se for por quilo eu vou me dar bem. Não, eu digo a quantidade que eu falo assim, 100 gramas, 200 gramas, sim, meio então, quilo. Até onde é aceitável dentro dessa tabela nutricional? Dependendo, assim, umas 20, 15 gramas, que seria uma barrinha pequena de chocolate, é o que a gente consome até mesmo por dia. Né? Se fosse todo dia comer um chocolate, daria para se incluir na dieta essa barrinha pequena ali de 15 gramas mais ou menos por dia. Bem claro a quantidade e depois a qualidade do chocolate também, né? Porque quanto mais cacau a gente tem na composição, melhor aquele chocolate fica. É isso que eu ia te perguntar, é exatamente isso. Melhor aquele chocolate fica. Então, optar por um chocolate ali 70%, quando, né, ainda está se adaptando 50%, 55%, seria bem melhor do que um chocolate ao leite, que assim tem muito mais gordura e muito mais açúcar na composição. Então, o tolerável seria em torno de 20, 25 gramas, aquelas barrinhas pequenas. Aquelas barrinhas bem pequenininhas, né? Uma barrinha pequena de chocolate. E claro, assim, comer sem distração, que a gente sempre fala, não estar comendo na frente do telefone, na frente da televisão, porque isso atrapalha as recepções, das percepções do cérebro de estar consumindo aquele chocolate. Então, consumir o chocolate de uma forma prazerosa mesmo, de sentar, botar o chocolate na boca, sentir ele derreter, sentir o sabor do chocolate, sentir toda a textura dele. Muitas das vezes a gente pega o chocolate, vai comendo e não sente o gosto do chocolate. Aí quanto mais a gente come, mais tem vontade de comer. E aí quando a gente come dessa forma um pouco mais prazerosa, a gente consegue saciar mais essa vontade. E claro que com criança isso fica difícil de controlar, né? Como é que você vai falar para a criança às vezes comer menos, comer devagar? Você dá um ovo de Páscoa gigantesco para ele e fala, você vai comer só um pedacinho daqui, vai. É difícil, né? Não só para a criança, viu? Para nós também é mais difícil. Mas aí é que tá, dá para fazer esses acordos com a criança, claro. Né? Eu falo isso com propriedade porque eu também tenho filho, né? Minha criança tem 4 anos. Então, eu passo um pouco também essas dificuldades. Não é porque eu sou nutricionista que eu não tenho essas dificuldades. Porque o seu filho é uma criança. Ele é uma criança, como qualquer outro. E já falaram não, por si só já é difícil. Exatamente, né? Então, assim, a gente faz combinados, sim. Né? Em casa a gente tem o dia do doce, não se come doce todos os dias, não se leva doce para a lancheira da escola. Então, assim, tudo isso a gente vai controlando e ele entende. Claro que tem dias que ele fica chateado, que ele chora, ele fala que ele não quer, que tem amiguinhos que levam doce e chocolate para a sala de aula, para o lanchinho, então por que ele não pode? E tudo isso a gente vai conversando, a gente vai fazendo acordo. E aí quando ele ganha também a quantidade de doces que ele vai ganhar com certeza no domingo, a gente também faz essas divisões. Olha, não precisa comer tudo hoje, né? Você pode deixar um pouquinho para amanhã, um pouquinho para depois. Porque se você comer tudo hoje, vai acabar hoje. E aí, se você deixar um pouquinho para cada dia, a mamãe vai deixar você comer um pouquinho de cada dia. E aí,
a gente consegue fazer esses né? acordos Fazer um acordo, com a criança. E a vantagem de conversar bem cedo, né, Patrícias, é que, por exemplo, a minha geração, o doce era quase da minha, então sempre meio macia de doce, né? A gente não tinha esse controle. Então, assim, a gente cresceu sem a forma correta de comer o doce. Então, quando você começa igual o seu filho já pequenininho, quando ele chegar já na adolescência e na idade, ele faz isso naturalmente, sem que seja... Hoje, por exemplo, a gente controla, né? Porque daqui a pouco a taxa de diabetes sobe. Mas ele já vai crescer com essa educação. O que a gente faz de reeducar a alimentação, ele já cresce educado, né? Seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. É um processo natural, né? Exatamente, por isso que eu sou assim apaixonada por essa área materna infantil, porque é onde a gente evita que o problema aconteça, né? Um pouquinho que a gente estava falando, melhor é que se previna, melhor do que punir é se prevenir. Então, assim, melhor do que tratar é a gente prevenir, né? Então, isso por questões de saúde pública, por dinheiro, por tudo, é bem melhor você prevenir do que chegar lá na frente e você ter que tratar uma doença. Então, nessa área ali do materno infantil, porque tudo começa na gestação, tudo na verdade começa antes, né? Antes da concepção, a gente já faz um tratamento. Então, o materno infantil, esse público que a gente chama de tentantes, né? O casal tentante, tanto o homem quanto a mulher, a gente atende esse público. Então, esse casal, ele já faz esses tratamentos, a gente já faz essa alimentação, essa reeducação alimentar, para poder melhorar as taxas. Então, às vezes o casal está com problema de infertilidade, a gente consegue, né, pela alimentação ali, melhorar algumas taxas, algumas coisas para poder fazer esse processo de fertilização. E também, mesmo que não tenha nenhum problema de infertilidade, mas eu quero engravidar. Então, assim, se você está planejando engravidar, além do ginecologista, né, que você vai lá, às vezes já para tomar uma vitamina, procure também um nutricionista para cuidar da alimentação, né, porque esse óvulo precisa ser preparado, né, esse esperma, esse espermatozoide, ele precisa também ser preparado para ser fecundado de uma forma legal, de uma forma saudável. E aí, quando está gerado, também na barriga começa, o bebê ele já se alimenta do líquido. Então, assim, tudo que a mãe consome, já vai passando tanto pelo cordão umbilical quanto pelo líquido amniótico. Então, assim, ele já sabe, já sente o gosto, né? Já sente, o paladar já está um pouco formado. Então, se a mãe consome muito doce, consome muita fritura, muita gordura, o paladar infantil ele já vai sendo formado daí. E aí depois vem a fase da amamentação também, que aí também tem um pouco do paladar, do gosto da amamentação. A qualidade, independente da alimentação da mãe, não vai mudar. A qualidade do leite materno continua sendo o mesmo, se a mãe consome fast food ou se a mãe consome frutas. Não altera nesse caso, né? Não altera, não altera. A qualidade não. Mas o sabor ele muda. O sabor ele fica realmente um pouco mais adocicado se a mãe consome mais doces, ou um sabor mais neutro se ele tem uma alimentação mais equilibrada. E aí o ideal é sempre que tenha uma alimentação mais equilibrada, mais neutra, para essa criança também não ficar acostumada com sabor doce. E aí vem a fase da introdução alimentar, e aí vem essa fase da infância, primeira infância. Então tudo a gente vai trabalhando com a criança, né, nesse caso, para justamente chegar a um adolescente, um adulto, que não precisa de uma reeducação alimentar, né, porque ele já veio crescendo educadamente, controlado, e aí evitar os problemas que a gente vê lá na frente. Como eu falei, é um processo natural, né? Ele faz aquilo naturalmente, né? Ele cumpre todas as regras naturalmente, não é uma imposição. E aí não fica difícil, porque tudo que é imposto fica mais difícil, né? Tudo que é proibido? Eu falo muito isso, por exemplo, atividade física. Se você encarar como eu tenho que fazer um esforço... Uma obrigação, você não faz. Você começa a fazer uma semana, um mês, depois você para. Quando ela é prazerosa, né? Apesar de ser cansativa, mas aí você faz ela a dia eterno, porque é o prazer, né? Então, assim, a criança que cresce com essa educação alimentar, para ele é natural isso. Né? Ele não está violentando nada dele, né? É o processo natural, né? Exatamente. E assim, como você estava falando de doenças, né? Antigamente a gente via muitas doenças em idosos. Era o avô que era hipertenso, era a avó que era diabética, e aí de repente a gente passou a ver os nossos pais, né? E já veio uma geração abaixo, o pai que é diabético, o pai que é hipertenso, e hoje a gente já está vendo isso nas crianças.
né? A gente já está pegando crianças com diabetes tipo 2. Obesidade, então. Obesidade infantil. É uma taxa alta, né? Está sendo percentual alto, aliás. Um mal do século, né? Que a gente está chamando assim, mal do século, essa obesidade infantil. E aí, na obesidade infantil, acarreta todos os outros problemas. E se a gente não prevenir na infância, para chegar, a expectativa de vida dessa criança vai ser menor ainda. Pois é, eu quero até mandar um beijinho aqui que está ouvindo a gente lá em Barra Mansa, minha filhada Alice, né? Ela hoje está com 14 aninhos, mas desde criança, né? Desde muito novinha, eu aprendi a comer muito com ela. Porque já tá automático na cabecinha dela. Você que ela, aprendeu a comer não, com ela? no sentido, contrário, não, né? sério, não, no Oh, sentido da Patrícia. reeducação alimentar. Olha, comer, Didi, a reeducação, né? reeducação. Olha, primeira salada, ela, tipo, se você deixar, ela come um pé de alface ali. Eu fui olhando aquilo, quer dizer, já é dela, ela já foi buscando para si esse conhecimento da alimentação. Aí eu falei assim, nossa gente, eu tô tão velhinha e tô aprendendo a comer com você, né? E ela segue isso até hoje, é uma coisa que ela vai levar para a vida, porque ela já acostumou o psicológico dela e também o organismo dela já acostumou isso, nossa, e come só um pouquinho, tudo regrado. Olha, se estiver comendo arroz, você não pode comer muito macarrão, não pode... Os carboidratos, eu falei, olha, bacana, tem uma nutricionista mirim em casa. Já tá no sangue, né? Pois é, uma nutricionista É só mirim fazer a em casa. faculdade agora. Um beijo, Alice, um beijo, pô. Ana Patrícia, seu Instagram é? Só pra gente ver se Nutri Ana Patrícia. Nutri Ana Patrícia. Nutri Ana Lá tem todos os caminhos para falar com você. Tem todos, tem lá um link direto para o meu WhatsApp. Também pode mandar direct com alguma dúvida, alguma coisa. Estou lá sempre para responder, disposta. Claro que às vezes não dá tempo, né, entre um atendimento e outro, mas aí mandando a sua dúvida, mandando a sua pergunta, se interessada de qualquer dúvida que tiver em relação à consulta, aos outros trabalhos que eu tenho também, pode me perguntar lá pelo Instagram. Então é Nutri Ana Patrícia. Ana Patrícia. Tudo junto. Doutora, uma junto. pergunta, quando que uma mãe, visivelmente, não sei se pode chegar a esse ponto, né, através da visão, ela constatar que o filho está no segmento obeso? Ou só mesmo através de um acompanhamento de um profissional? Então, as crianças, elas têm um acompanhamento Sim. mensal pelo pediatra, Aham. bebê, né? Quando o bebê tem esse acompanhamento mensal, até um ano mensalmente, depois de um ano a gente bota ali de pelo menos duas vezes por mês, e depois de 2, 3 anos, uma vez por ano, né? A gente bota a Sociedade Brasileira de Pediatria bota esse parâmetro de pelo menos uma vez por ano. Então, se essa criança está sendo acompanhada, né, está sendo acompanhada pelo pediatra, e aí você vê que em todas as consultas ele está acima do peso, essa criança está acima do peso, então já é um sinal de vermelho, né, um sinal de alerta, de vermelho não, desculpa, de amarelo, que precisa de ajuda. Então, ao primeiro sinal amarelo, já precisa procurar uma orientação de um nutricionista materno-infantil, né? Porque às vezes, como a gente estava falando aqui um pouco antes, a gente fica procurando no Google, fica procurando não sei onde, vê a vizinha, vai procurando um monte de outros caminhos que não é o caminho correto e acaba piorando a situação. E aí, em vez dessa criança chegar com, às vezes, 3, 2 anos para a nutricionista materno-infantil, que a gente consiga, né, fazer um trabalho mais efetivo, essa criança às vezes vai chegar para a gente com 12, 13 anos, num período de tempo que passou a infância inteira sendo obesa e aí só lá na frente que foi procurar ajuda, né? Então tem esse parâmetro das consultas e também dificuldade alimentar, né? Porque assim, não só visivelmente o aspecto do corpo, mas você avaliar a alimentação do seu filho, né? Você sabe que seu filho não come salada, se você sabe que seu filho não come fruta, se você sabe que seu filho só come biscoito, só come doce, só come besteiras, também já é um sinal de que você tem que falar, opa, peraí, não é bem assim que deve ser a alimentação de ninguém, muito menos de uma criança. Eu ia justamente falar sobre isso. Então, vamos procurar uma ajuda. E às vezes é difícil porque é uma coisa natural da família e da sociedade, né? Porque quando você fala em criança, você já pensa no doce. Porque se a criança
tomou uma vacina e não chorou, ganhou um pirulito porque você não chorou. Mas se você comer tudo, você vai ganhar um doce. Então, tudo quanto é besteira, né, vamos dizer assim, todas essas besteiras já são associadas com comida, como coisas de criança. E aí você não tem essa noção de que o seu filho está comendo muita besteira, porque ele está comendo coisa de criança. A criança realmente come muito doce, gosta disso, faz parte da rotina de criança. E não faz parte. Eu ia falar justamente sobre isso, porque hoje em dia o que a gente mais vê, as crianças não querem comer, não é? Um arroz, um feijão, um angu, enfim, uma coisa que dá sustância, que é comer besteira. É miojo, porque é gostosinho, é mais rápido. Então os pais têm que ficar alerta quanto a esse tipo de alimentação, que pode desencadear uma série de doenças. Porque a criança está em fase de desenvolvimento, então ela não está recebendo os alimentos, os nutrientes necessários que o organismo precisa. Exatamente. E essa coisa de que a criança não come, e aí realmente os pais ficam preocupados que a criança não come, e aí os pais acabam dando aquilo que a criança come. Né? Se o meu filho não come arroz e feijão, mas ele só aceita miojo, e aí o pai e a mãe só aceita miojo, vai dar só o miojo para o meu filho não ficar com fome. Eu ia falar isso, não comer alguma coisa que não comia nada, né? Então, é exatamente isso. Só que ele não raciocina o que ele está fazendo o filho ingerir é altamente prejudicial à saúde da criança, né? Exatamente isso. E o miojinho tem um sabor bom, né? Não, o bichinho é gostoso, né? Vicia, né? É igual esse... Vamos lá, você coloca na mesa para a criança um biscoito, creme crack, água e sal. E coloca um biscoito recheado ali, os prestígios da vida, aquele que a criança gosta muito. O negresco, até mais. Se você deixar ele se você deixar, ele vai escolher, claro, o outro, gente. É natural isso. Mas precisa vir desde pequenininho acostumando a comer. Uma outra coisa também que a gente vê sobre churrasquinho, esse salsichão. Eu já soube de crianças que tiveram infecções sérias por excesso de comer aquilo. Final de semana chegou, o pai e a mãe tá cansado, vamos fazer um lanche, vamos. Salsichão. Quando foi ver, pegou uma infecção intestinal. Porque o excesso, de repente, o preparo também, a gente não sabe, né? A maneira que foi manuseado aqui, a maneira que foi preparado. Então os pais têm que ficar muito alerta. Muito alerta. Sem dúvida. E a gente tem assim também, né? Famílias que não têm muita condição financeira e é aquilo que tem para comer, né? Muitas vezes é isso também. Né? Por exemplo, a pessoa não consegue criar um arroz com feijão, mas o miojo custa R$1, assim, R$2. Aí é muito mais fácil. Não, e até mesmo pela vida corrida. Infelizmente, pela vida. Aí entra uma série de fatores, né? Que vai facilitando, é o barato que sai caro. É o barato que sai caro, porque depois você vai pegar, o teu filho vai pegar uma doença, vai ficar doente, você vai ter um gasto muito maior, fora o sofrimento de ver, né? O amorzinho da sua vida ali em cima de um leito de um hospital. Joga por terra, perdão, aquela teoria de que criança gorda é criança saudável. Né? Antigamente, os antigos são assim, não, tem que ficar gordinho porque come bastante e tal. E não é isso, né? Porque na verdade começa isso, né? Porque a criança gorda é criança saudável. E aí esse bebê, né? Vamos botar o bebê quando está amamentando exclusivamente no peito, e aí começa a história de que esse peito não está sustentando, esse peito é fraco, essa criança está magrinha, e aí coloca o mucilon, às vezes a farinha láctea, e alguma outra farinha, alguma coisa para engrossar, né? Não, tem que engrossar esse leite, vamos lá botar uma fórmula infantil, alguma coisa assim, para engordar aquela criança, aquele bebê. E aí vem a criança gordinha, e aí quando chega na adolescência, começa a cobrar que não tem que ser gordo. Porque eu fui uma pessoa assim, eu fui uma criança assim, eu passei por isso, né? Eu tinha o meu avô, criava muito com meu avô era aquela pessoa que não come, que lindo, né? Deixa ela comer, ela tá ali, tá comendo 3 pratos de comida, tá legal, porque ela é gordinha, tá saudável. E aí quando eu cheguei lá com uns 13, 14 anos, que aí você começa na adolescência, você começa a ter uma relação com o seu corpo, você tem a questão mesmo visual, né? Visual. E assim,
começa o convívio social, vai pra escola, são amigas, e aí começa a ter os namoradinhos, né? As namoradinhas, aí os gordinhos vão ficando, opa, com as gordinhas, né? Poxa, fulano não olha pra mim, ou ciclano não olha pra mim, porque que será? Né, eu tô gordinho. Aí começa, e aí algumas pessoas lidam bem com isso, outras não, Outras né? não. Outras não, e aí é justamente também nessa fase da adolescência que começam os transtornos alimentares. Sim. Que aí, né, principalmente as meninas param de comer para poder ficar magra. Tem o processo da bulimia, que é o comer e vomitar para poder realmente compensar. Ou então as compulsões alimentares, que aí fica muito tempo sem comer, daqui a pouco come de uma forma exagerada, sem controle. Então tudo isso é algo que vem de lá de trás. E às vezes as pessoas não sabem, né? Aquela famosa frase assim, comi e não morri, né? Porque eu comi e não morri, minha mãe me deu e não morri. Sim, mas será que a intenção com certeza não era matar? Claro. Óbvio, começa por aí, que a intenção não Ninguém era está matar. se associando a isso. Muito pelo contrário, né? Comi e não morri, mas peraí, a intenção era matar? Não, com certeza não era matar. Pai e mãe quer ver um filho saudável. Exatamente, Na nossa cabeça antiga, o filho saudável era aquele gordinho. Nossa, a Você cabeça antiga não. Agarrava a bochechinha assim, Nossa, né? a cabeça Ficava antiga. assim. Mas não é isso, né? Não é isso. E aí mas o que esse comeu e não morreu te causou aqui na frente, né? O que isso levou a você? E aí às vezes tem um transtorno, e às vezes é uma pessoa obesa que continua sendo obesa na vida adulta, é uma pessoa que ali com às vezes 40, 30 anos já é hipertensa, já é diabética. Então assim, será que realmente aquele comeu e não morreu não te fez mal? Olha o que está sendo hoje em dia. Doutora, o lanchinho para as crianças irem para a creche e para a escola. Também é uma guerra muito, né? Se levar os filhos para o mercado, eles saem levando tudo. Pai e mãe só compra, o lanche deles não faz mais a compra do mês, né? Mas tudo que eles levam é tudo que não deve comer. Exatamente, essa é a minha pergunta. O que os pais têm que se atentar? A gente fala os pais, gente, porque às vezes tem muito pai que faz o lugar de mãe, né? Também cuida, então fica um alerta aí para os pais também, né? O homem. O que seria adequado para as crianças estarem levando como lanche? Uma outra coisa que a gente não vê muito é as crianças tomarem água, que é fundamental, né? O que a senhora orienta? Eu sempre falo para os responsáveis, né? Nunca, às vezes não só o pai, não só a mãe, porque às vezes tem a avó, tem algum tio que cuida. Então assim, o responsável por essa criança uma coisa primeiro, que a criança não tem o poder de compra, né? A criança ela pode escolher, ela pode querer levar o mercado inteiro, mas quem compra são os responsáveis. Então esse poder de compra a criança não tem. Então volta um pouquinho lá no que eu falei no início da entrevista sobre a questão da conversa, do acordo, de olha, isso não é coisa para a gente levar para a escola, né? E aí vamos fazendo essas adaptações para cada realidade. O ideal para uma lancheira saudável, né, que a gente chama, é uma fonte de carboidrato. E aí pode ser um pãozinho, pode ser um milho, pode ser um bolinho caseiro, né, sem recheio, não aquele bolinho de Leona Maria ou aquele bolinho dos Vita lá, Puma, não aquele bolinho pronto. Né? Comprou todo na lancheira, vai. Mas assim, você pode fazer um bolinho caseiro e até congelar mesmo, né? E aí, para adaptação, você não precisa nem fazer uma receita elaborada com farinha integral, não, só um bolinho simples ali, mesmo sem recheio, sem cobertura, sem nada. Então, uma fonte de carboidrato, a gente bota também uma fonte de proteína, então pode fazer um sanduíche com um patê de frango, um patê de atum, um patê de sardinha, pode fazer algo assim. Um ovo de codorna também pode entrar. Um iogurte natural também é uma fonte de proteína. E uma fruta, né? Uma fruta que aí, a fruta da preferência da criança. Não é algo extraordinário para se fazer uma lancheira, né? Não precisa ser uma coisa assim. Aí a gente pode acrescentar um amendoim, uma castanha, né? Se é a preferência da criança. A gente pode colocar algumas outras coisinhas ali para incrementar um pouco mais, mas o principal seria essa fonte de carboidrato, né, a fonte de proteína e uma fruta de acompanhamento. E o ideal sempre que seja a fruta e não o suco, sempre colocando uma água para acompanhar o lanche sem problemas nenhum. Pode
né? Mandar, às vezes, uma vitamina numa garrafinha térmica, não tem problema. E aí fazer realmente a criança ter esse hábito de beber água. Mas aí, às vezes, vai por essa praticidade, é prático, eu vou dar um biscoito com guaravita, né? Acaba sendo prático, mas assim, é prático aonde? Será que... Até que ponto? Até que ponto? E qual a diferença de você mandar uma maçã e mandar um pacote de biscoito? Qual é a praticidade? Qual a diferença de você descascar uma banana e abrir um pacote de biscoito? Aonde está a praticidade? A dificuldade, a demora. De você descascar uma banana, de colocar ali umas uvinhas ali para a criança comer. Sim. E em casa, geralmente quantas refeições a criança deve fazer durante o dia? Porque às vezes, devido até mesmo ao poder aquisitivo, né? A gente fala, não fica caro, mas cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Essa é a realidade. Quantas refeições diárias geralmente uma criança deve estar ali passando, se alimentando? De manhã, de tarde, à noite? Sim, no mínimo, né, a gente prioriza no mínimo 3 refeições por dia, né? Que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Assim, no mínimo seria esse o ideal. E aí a gente pode incluir um lanche na tarde, então do café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E uma refeição antes de dormir, às vezes um lanchinho, uma fruta, um iogurte antes de dormir. E também no meio da manhã, entre o café da manhã e o almoço, também tem uma frutinha, um lanchinho assim. Assim, o mínimo 3 refeições, um básico ali 4 refeições, né? Que seria o café da manhã, almoço, o lanche da tarde e o jantar. E aí, se possível, 6 refeições. Sim, e o horário também, não alimentar a criança muito tarde, né? Porque geralmente a criança perde energia ali durante o dia, se alimenta daquele soninho básico, comeu já vira para outro lado e dorme. Então, para não dormir também com a barriguinha cheia, né? A barriguinha cheia. No mínimo aí de 1 hora antes de dormir, né? Fazer a última refeição. Seria o ideal, 1h30 mais ou menos, fazer uma refeição e depois ir dormir. E lembrar, tá, gente? Escovar os dentinhos para não dar bichinho. É isso aí. 10 horas e 23 minutos, estamos batendo um papo aqui com a Ana Patrícia, ela é nutricionista materno-infantil. Para falar com ela, gente, o Instagram dela é NutriAnaPatrícia. A gente vai para um break, depois nós vamos falar sobre o evento, né, que ela vai realizar no Campestre, próximo sábado, dia 8. É uma oficina nutricional com o tema Páscoa Nutritiva. É isso? Isso mesmo, uma oficina culinária com o tema Páscoa Nutritiva. É isso. Depois do break, gente, a gente volta. Muito bom essas informações, porque tem muitas mães, né, que não se atentam a isso, né? Na realidade, sabemos que tem mães que põem filho no mundo e são novas de feijão, entendeu? Então é bom a gente dar esse alerta, porque é uma prevenção, a pessoa está se prevenindo. Aí, se você quiser qualquer um outro assunto que você queira falar, acho que agora a gente pode bater mais no evento. No evento, porque acabou que foi falando aí. Não, porque aí, meu filho, nutrição, então, o assunto é longo. Você tem. Por isso que eu te falo, se a gente conseguisse que você tivesse aí um espaço de uma vez por mês, pelo menos, para estar falando, que aí a gente traz um tema também mais, e aí vai falar mais mesmo, fechado. Né? Não consegui pegar o link da live e jogar. Não tá abrindo. Eu estava procurando aqui. Não tá abrindo. Mas a live está no ar. Eu estou mandando o link da rádio, www.radiorotosol.com.br. Em caso de dúvidas, conte com a nossa central de atendimento 3377-6551 ou até uma de nossas regionais. Hoje os bancos abrem normal? Estou perguntando aqui. Variar de cidade ou é... Eu acho que hoje ainda é normal, né? Não? Eu acho que varia Acho que é só de cidade. Não, acho que banco abre, eu acho que é só repartição pública que varia de cidade, né? Banco acho que é geral. Né? Porque, mas aí tem a Caixa Econômica do Banco do Brasil, né, gente? Que são
pode se inscrever lá. A Caixa Econômica tinha uma fila gigante. Não sei se... É porque assim, eu sei que no Rio já é ponto facultativo hoje. Eu não sei que na Prefeitura de Angra, mas no Rio já é ponto facultativo. Eu acho que depende de cidade, esse funcionamento dos próprios. Cuidado corpo da mente e qualidade de vida. Além das massagens tradicionais, Chiate, ervas quentes, a Day Spa tem uma novidade para melhor cuidar de você. A ozonioterapia. Além de tratamentos estéticos, a Day Spa oferece Sem falar nisso. para a sua saúde. Como é que está a questão do pedágio? Está suspenso? Está Cobrado. Está cobrando e a Prefeitura de Paraty vai entrar na Justiça Para ressarcir. Para ressarcir. Na realidade, a Prefeitura, o que acontece? A Prefeitura conseguiu eliminar e a CCR não está cumprindo. Daqui ela voltou a cobrar, não está cumprindo. Ela não parou de cobrar. Exatamente. Então, ou seja, ela está descumprindo uma medida judicial, né? Entendi. Que é grave, inclusive. Não, porque meu pai está vindo do Rio. E aí Não, mas isso só vale aqui. Só vale aqui de Só no Paraty. pedágio de Paraty. É porque eu tinha visto de Mangaratiba também, eu falei, nossa, eu nem sei, tá uma confusão. Então, a Justiça também deu ganho para a Prefeitura de Mangaratiba. Mangaratiba também tinha dado. Eu não sei se cobrando ou não. Vem aí uma nova programação. Aí é fácil, né? E seu pai já comprou a Ele já tem tagzinha? tag, já tem. É só ver se vai descontar, né? É. Eu não comprei nada, não. Não, ele já tem. Como você tem a opção de entrar no site e pagar também, eu não vou muito com aquela banda de lá, não. Ele já tem que a gente tem casa em Rio das Ostras também. Pra lá tem. E pra lá tem pedágio. Como é que você veio parar aqui? Casou? Sim. Ah. É que a sua família toda de lá, né? O meu marido, eu e meu irmão vieram pra cá. Eu já conheço, mas assim, o meu marido eu conheço também desde de 12, 13 anos de idade, lá do Rio. E aí ele fez a prova para a prefeitura de Angra, para professor, passou, dava aula no Roberto, lá na vila. Aí ficou aqui, veio pra cá e tal, aí agora ele já saiu do Roberto, tá dando aula só no. Tá dando aula só no Monteiro agora. Não, mas ele fez, não é da prefeitura? Não, aí ele saiu. Da prefeitura não, desculpa, é do estado. Do estado. Aí ele colocou pra localidade de Angra, né? Dava pra escolher. Aí ele colocou aqui, aí veio pra cá. E aí depois a gente casou. Teve filho e casou. E aí meu irmão veio trabalhar na usina. E na mesma época que ele veio dar aula, meu irmão também veio trabalhar na usina. Concursado também? Não, veio terceirizado. Aí veio, mas ficou a família toda aqui. Agora meu pai tá chorando porque tem a casa em Rio das Ostras, né? Que era tudo pra região dos lagos. Aí agora tá uma briga lá, que minha mãe quer morar lá e meu pai não quer vir pra cá pra ficar perto dos netos. Particularmente as praias pra cá são eu acho, São mais bonitas. mais bonitas do que pra lá. Mais acessíveis, por exemplo. Você tem uma região lá em Paraty, aqui em São Paulo, Batuba, isso. Você pode escolher a praia. Não, e fora que assim. Eu não gostei muito daquela região de lá, Cabo Frio. E fora que é muito cheio lá. Mas aqui é muito cheio, tá? Mas a gente consegue, o cheio aqui é não, nem se incômodo pra nem gente, se que é compara. morador, Ah, né? A gente que é morador, tem 3 pessoas na praia e fala, que cheio. A praia não é só minha mais. Mas lá assim, quando tá vazia. Lá é cheio de você botar o guarda-sol e a gente na sua sombra, porque não tem espaço. Fica realmente muito cheio. Principalmente nesse período de feriado prolongado, né? Você só vê, quem olha pra cima só vê o pé que Os guarda-sóis, Não dá eu não. Perequê pra mim já tá grande, já tá muito movimento. Eu querendo falar com a mulher, eu quero pra roça. Não, pra mim Perequê é roça. Você vê que cidade grande, né? Aí eu vim de Volta Redonda, morei em Volta Redonda, nasci em Volta Redonda, mas pra mim já. Volta Redonda não era tão grande quanto é hoje. Mas assim, também tá passando a vida, assim, mas tem como.
Imagina se você quisesse ir para a roça, né? Eu não ia para a Não, roça. assim, pra mim tá ótimo. Essa roça aqui do A Pereira vida é pra uma mim curva, tá... você faz isso daqui a pouco. Possível. Por que que eu quero? Já diria Tim Maia, Por que que eu não quero voltar a trabalhar com você? Porque Não. pra mim é uma tranquilidade. Não, eu também Começar aqui lá onde que eu tenho casa em Barra Mansa, tem trem, tem ônibus, né? Casa é um ponto de ônibus. 2 casas antes da minha é uma linha férrea. Então eu falo que você deita, mas você não dorme. Você dorme, mas você não descansa. Qualquer coisinha você, entendeu? Então, meio a flor da pele. E aqui onde que eu moro, o máximo que tem é pernilongo. Então isso daí a gente resolve com um SBP e um ventilador. Acabou. Lá no finalzinho. Acabou, entendeu? Aqui na minha casa, que me como eu moro aqui na Francisco Guedes, nossa, as motos passando. Nossa. Não, mas a moto aí não é só na sua rua, não, é todas as ruas. É. Lá no silêncio dela, daqui a pouco passa uma moto, igual um doido. Passa, de vez em O quando meu passa. ali, eu moro na 7 de abril. Ali na gringa, então, ninguém merece, né? O Os caras têm que passar de dia, resolve passar de madrugada. 3, 4 da manhã, tá. daquele silêncio. Não, e é como o meu vizinho fala, o cara tá lá na 40, ele já tá falando que ele vai te incomodar, né? Ele vem no... Exatamente. Ô, vai. Mesa Redonda, a sua resenha no rádio com Aécio Ribeiro e Patrícia Costa. Mesa Redonda. Agora são 10 horas e 32 minutos, edição especialíssima do Mesa Redonda desta quinta-feira, véspera de feriadão, né? Feriadão tá chegando aí, aquele chocolate caprichado da Páscoa, aquele bacalhauzinho arrumado, enfim, bastante coisa bacana nessa Páscoa. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Patrícia a nutricionista Ana Patrícia, xará da nossa querida Patrícia Costa. O Instagram dela é Nutri Ana Patrícia, entra lá. Tem bastante coisa legal no Instagram dela, eu tive Tem WhatsApp tive visitando lá. Não, só pelo Instagram. Tem o WhatsApp também. Mas lá no meu Instagram tem o link Então, do acessa o WhatsApp. Instagram. Isso. Pode... Tem muita dica legal no Instagram dela para nutrição, né? E ela é uma nutricionista materno-infantil. Você que está com seu filhinho obeso, você que está aí nesse período de amamentação, de gestação, enfim. Você falou aí dos tentantes, né? Os tentantes são aqueles que são os casais que ainda não têm filho, estão precisando e tem uma mudança de alimentação, isso ajuda bastante, né? A gente vai falar rapidinho, daqui a pouco a gente entrar no seu evento, senão a gente não fala no evento. Pois é. Sim, esses casais tentantes, né? E aí A não mudança de alimentação ajuda bastante nisso? ajuda bastante nisso, Então, sim. legal. Porque tem vitaminas, né? Tem alguns nutrientes que eles fazem parte aí da melhora da qualidade, né? Da fecundação, que a gente consegue melhorar ali alguns fatores hormonais femininos, alguns fatores hormonais masculinos. E aí é importante falar que é o casal, que não é só a mulher, né? Que tenha que procurar isso, porque às vezes fica o cargo só acima da mulher, não está conseguindo engravidar, responsabilidade da a mulher sua. que tem que procurar ajuda. Não, o homem também precisa fazer esse acompanhamento. Acompanhamento, né? E aí precisa ser o casal tentante. Você que fala tudo. Você tem bastante público disso? Tem. Bastante que eu falo, né? Assim, de Sempre tentantes eu atendo até um pouquinho menos, porque ainda são pessoas que estão descobrindo a área, vamos assim dizer, né? Mas assim, gestantes, né? Eu no Rio eu trabalhei no Hospital Carmela Dutra, maternidade, de alto risco. Então, pego bebezinhos de neonatal, tenho essa experiência, tanto atendimento de gestante e pós também, né, às vezes o bebezinho ficava internado e depois precisava de um acompanhamento nutricional, também fazia esse acompanhamento. Então, de gestante e crianças eu tenho bastante experiência, então uma carga bem grande. E vamos tirar essa, como é que fala, essa percepção de que nutricionista vai matar a gente de fome. Estou errada, doutora? Não. Vou fazer o que lá? Vou morrer de fome, Isso é vou comer mito, um biscoito. isso é Porque mito. um biscoito eu não aguento. É a questão da reeducação alimentar. Por quê? Quanto mais você comer, mais seu estômago vai dilatar. Então, mais dilatando, mais comida vai entrar, gente. Então, se você comer Reeducação pouquinho... alimentar não é parar de comer. Não é parar de comer comer a coisa adequado. certa na quantidade certa. né? Exatamente. E comer aquilo que te dá saciedade. É. Porque quando você come um monte de besteira, ela não está te saciando. E aí quando a gente come aquilo que dá saciedade pra gente, a gente vai comer numa quantidade adequada, mas que vai ficar saciado. É.
Então, o nutricionista não vai matar ninguém de fome, não. Não estudou para isso, gente. Muito pelo contrário, Não, né? pelo contrário, é para deixar a gente saudável, comer coisas saudáveis, com horários certos. 10h35, Ana Patrícia, fim de semana agora tem um evento lá no Clube Campestre, dia 8, né? É uma oficina, vamos lá, oficina culinária. Com o tema Páscoa Nutritiva. Vai acontecer agora, no dia 8, a partir das 10 horas da manhã. E é um evento voltado para o público infantil, né? Crianças a partir de 4 anos de idade, que eu vou estar recebendo. E aí eu vou trazer essa proposta da alimentação saudável, mas de uma forma prazerosa, né? A gente vai preparar suco e vamos preparar também um cupcake de cenoura e de abobrinha com cacau. E eu até fiz uma amostra lá no próprio clube, levei para as crianças, né, para poder fazer essa chamada. E aí, quando eu falava, as crianças começavam a fazer cara feia, né? Seria nutricionista. Nutricionista, eca! E eu falando, né, que eu vou levar a comidinha do coelho. Eu até já comprei uma cenoura com ramo, né? Ali em frente ao Rede Marte, fica um tiozinho ali na Kombi, que ele vende, e eu consegui comprar com ramo. Espero que dure até sábado, porque ele viajou no feriado e eu tive que comprar ontem. Mas justamente para levar essas coisas para as crianças, que as crianças não sabem, né? Não conhecem de onde vem o alimento, não sabem o que é um alimento, né? Às vezes conhece a batata, mas não conhece a batata Ruffles. Mas a batata a criança não conhece, não sabe. Você pergunta, de onde vem a batata? Vem da prateleira do mercado, né? Vem da onde vem o ovo? Vem da Kombi, né? Da Kombi do ovo. Do carro do ovo. Exatamente, não tem muito, não assimila isso. Então, assim, eu vou levar essas informações para as crianças, né, de uma forma mais lúdica, divertida, e elas vão participar de todo o processo. Então, vai participar do processo de pegar o alimento, de cortar, de descascar, de ralar, né, de misturar a massa. Então, você vai participar de tudo, exatamente de tudo. A oficina são realmente para as crianças participarem. E aí, no final da oficina, a gente vai fazer a degustação. E normalmente, né, assim, em 99% das vezes, quando as crianças participam, as crianças, elas se sentem motivadas a experimentar, né? Elas querem, porque elas participaram de todo o processo, então elas querem ver o resultado, né? Foram elas que fizeram, então elas querem ver o resultado. Disso, né? E até em casa mesmo, é incentivo para as mães, né? Estar incentivando as crianças. Eu acho que as mães deveriam, como antigamente se ensinava as filhas a cozinharem, né, principalmente, deveria até com esse objetivo, né, de fazer conhecer, né, vai fazer o almoço de domingo, às vezes no dia de semana não dá, porque a mãe, mas no domingo, vai para casa, faz um almoço, compra a cenoura, compra o tomate, compra a batata, ensina a descascar, fala, ó, cortar para fazer, pode comer batata frita, mas desde que ela mesmo faça, para entender o que é o processo daquilo que ela come dentro de um saquinho plástico no mercado, né? E assim, às vezes, a gente até falou da compra, assim, levar a criança para o mercado é muito ruim, porque a criança quer comprar tudo. Mas assim, vamos passear nas outras áreas do mercado, né? Porque às vezes a criança já vai direto para aquela seção do biscoito, que ela sabe onde é que fica, a seção do danoninho que ela gosta. Mas vamos levar a criança para passear na outra parte, lá no hortifruti, né? Nas frutas ali, nos legumes, nas verduras. E aí, fazer essa participação com as crianças mesmo, porque às vezes não faz parte do processo da criança, e a criança acaba não conhecendo e acaba se afastando do alimento. E aí não traz a criança para a cozinha, né, na preparação, e muitas das vezes chega com a comida pronta no prato, né, que ó, a sua comida é essa, pronto. E aí a criança, cara, como assim? Não é isso que eu quero. E aí eu sempre falo, né, uma das estratégias, né, que eu falo com os pais, é dar opção para as crianças. Né? Meu filho não quer comer, mas você dá opção para ele? Não, mas se eu der a opção, ele vai querer escolher a batata frita, por exemplo. Não, mas aí você tem que dar as opções. Não é você perguntar o que a criança quer. É você dar a opção, olha, tem a cenoura, tem o chuchu e tem a abóbora. O que você quer comer? Isso é você dar uma opção para a criança. E a criança não vai falar, não, quero isso, não quero aquilo. Aí você deixa ali no cantinho, vai comendo, vai ali, que daqui a pouco a criança vai, né, naquela curiosidade, come um pouquinho, dá uma mordida, faz ela se aproximar. E o incentivar a criança a ir para a preparação
A criança ganha até que nem, opa, eu vou fazer minha comidinha, isso aí. vamos lá ajudar a mamãe. Você que vai fazer o almoço hoje, é você que vai fazer, mamãe vai te ajudar. A criança se sente importante. E a oficina vai despertar isso, né? A oficina é para despertar esse sentimento em nela, casa né? a gente pode fazer isso. Sim, É claro. isso. Vamos lá, hoje o almoço é por sua conta e mamãe vai só te ajudar. E a criança, lógico, quem está preparando é você, mas a criança tem aquela importância de, nossa, eu que fiz o almoço hoje, eu que fiz a batatinha, eu que fiz a cenourinha, então dá aquela Ela se sente motivação, importante, dá aquela Por isso que eu motivação. acho que as oficinas deviam ser feitas até com mais frequência em escolas, né? Nas próprias escolas, né? Esse tipo de oficina para a criança aprender o que ela está comendo na merenda escolar, né? Que é basicamente uma comida saudável, porque tem ali uma nutricionista, né, que organiza o cardápio, mas tirar um dia da semana, um dia do mês, talvez, para mostrar como é feito, né? Como é feito, como as cozinhas fazem aquilo, né? Quando se trabalha, né, na nutrição escolar, quando é uma nutricionista escolar, normalmente a gente faz esse link realmente. Então, se tem alguma alimentação do cardápio, e aí vamos supor a beterraba, né? A beterraba, a gente faz esse acompanhamento, a gente planeja o cardápio e a gente faz o acompanhamento da aceitação. Se as crianças estão aceitando, se não estão aceitando. Então, se a gente vê que a beterraba está sendo muito rejeitada, né, que ela não está sendo aceita por essa criança, a gente faz um trabalho, sim, com as crianças com a beterraba. E aí, não somente a oficina culinária, né? A gente tem outras maneiras de fazer essa educação nutricional de uma forma que aproxime do alimento. A beterraba a gente pode colocar como tintura, né? Porque como ela tinge, então a gente consegue fazer carimbo de beterraba. A gente leva a beterraba, corta, manipula e aí faz os carimbinhos com a beterraba de folha, e aí pinta a língua, pinta o rosto, que aí já aproxima a criança daquele alimento. Não necessariamente fazendo comer, né? Não, o objetivo não é comer, conhecer o alimento. E aí, ela tende a rejeitar. Se não tende a rejeitar, né? A gente sempre fala experimenta. Não, experimenta já não é uma coisa muito legal para você fazer com a criança. Mas quando você faz esse processo de vamos lá, vamos fazer e no final a gente vai experimentar aquilo que você fez, já é diferente. E aí né, como eu voltando para a beterraba, e aí quando a criança está ali manipulando, brincou com a beterraba, conheceu os superpoderes, né? Eu trabalho com superpoderes dos alimentos, então olha, se você comer, você vai ganhar um superpoder, né? Os alimentos, eles nos dão poderes de correr, de ficar forte, de crescer. Esse é o papel dos alimentos, né? Ganhar esse superpoder para a gente. E aí as crianças se interessam e no próximo cardápio que aquela beterraba for ofertada, já não vai ser mais uma coisa estranha. E aí eles já vão lembrar daquela aula que a nutricionista fez, falando que a beterraba tinha um superpoder, e aí eles passam a aceitar melhor. E muitas das vezes também as crianças não gostam disso, às vezes nunca nem comeu, olha assim e não gosta. Então as mães têm que ter aquele jogo de cintura, né? Mas inserir sim o alimento né, dentro do cardápio da criança, porque ele é fundamental. Esconde, rala, enfim, né? A mãe se vira nos 30 ali para poder fazer a criança estar comendo. Uma estratégia que eu até conversei com os pais da oficina, né? Quando eu apresentei essa proposta no clube, foi justamente isso. A intenção não é esconder, porque a criança precisa saber o que ela está comendo. Sim. Porque se você esconder, ela vai continuar achando que ela não gosta, né? A abobrinha, eu não gosto de abobrinha, mas eu escondo a abobrinha no arroz. Aí a criança come. Aí um dia a criança vai falar assim, eu não gosto de abobrinha. Aí a mãe vai virar e falar assim, claro que você gosta, eu escondo no arroz, você come que você nem sabe. Ela não vai querer comer nem mais o arroz. Exatamente. Mas rejeita mesmo. E aí acaba ela já vai assimilar que o arroz tem abobrinha. Está com abobrinha. E é por isso que a gente não esconde. E aí quando, né, essa proposta da oficina é justamente isso, trazer os alimentos, onde as crianças vão conhecer os alimentos, vão ver e vão saber que os alimentos estão naquele produto final. A abobrinha, ela vai estar no cupcake, mas as crianças vão saber que a abobrinha está ali, porque elas vão cortar, elas vão descascar, elas vão fazer todo esse processo
e aí elas vão saber que o alimento está ali e vai experimentar. Mas isso é o quê? É uma forma diferente de apresentação, porque às vezes a gente fica só grudada numa forma, né? A abobrinha só pode ser refogada. Eu só conheço essa forma de preparo e aí eu só tento. A criança não aceitou a abobrinha refogada e ficou ali. Então vamos apresentar a abobrinha de outras formas. Tem a abobrinha recheada, a gente pode fazer uma abobrinha empanada também, crocante, e aí pode fazer a abobrinha ali no bolo, sem problema nenhum, porque você está inserindo essa alimentação saudável, mas a criança sabe que a abobrinha está ali. E aí, a gente mesmo, né, se a gente for falar assim, eu, por exemplo, eu não gosto de aipim cozido. Eu como bolo de aipim, eu como assim, o aipim preparado de diversas formas, mas cozinhar o aipim, colocar uma manteiga, comer, eu não sou muito chegada. Mas as outras formas de preparo, eu gosto. E aí, todo mundo tem um alimento assim, né, que a gente não tem. Então, às vezes, não é não gostar do alimento, é o modo de preparar. O modo de preparar. Não tem de uma maneira, tenta de outra. É comum isso, né? É. Eu, por exemplo, não gosto de cebola, mas eu ralo a cebola. Por exemplo, o vinagrete que eu faço, eu ralo a cebola. Eu não pico a cebola, eu ralo. Aí fica aquele sumo da cebola. Aí desce tranquilo. Aqueles pedacinhos de cebola, não dá, pra mim não dá. Depois daquele hálito maravilhoso, né? Putz. Não, é o morder. É o morder em si. Morder. Naquela ardência, É psicológico, é psicológico. Porque, por exemplo, você põe uma cebola no churrasco, ela fica sem gosto praticamente nenhum. Mas eu não consigo comer. Pois é, aí é porque você já sabe que a cebola você já assimila. Frescura. O subconsciente já Eu falo que é assimila. frescura. Eu uso outro termo, mas é frescura. É a primeira vez que você faz oficina? Já fez alguns eventos aqui, fora? Como é que funciona? E por que da ideia da oficina? É só mesmo para as crianças? Isso, só mesmo para as crianças, né? A oficina... Ela não precisa reeducar os pais, não, né? Não. Também, né? Os pais ficam Os pais né? vão ser reeducados junto com as crianças. Eles vão né? participar, sim, né? Não estão ali sim, presente. pode Pode deixar as presente. crianças, ou pode deixar lá e buscar depois, ou pode ficar Mas lá. seria interessante sem... eles acompanharem, né? Até sim, para depois tentar em casa utilizar. O problema do acompanhar é, às vezes, a criança ficar acuada. Né? Porque, às vezes, o pai está ali, os pais ficam perto, as crianças, às vezes, ficam meio pressionadas. O pai é danado para dar pitaco, né? Pô, você tá errando, você faz assim. Tem razão, fica pressionado. Nós pais somos terríveis. Até mesmo chega na fase de experimentar, né? Porque, às vezes, em casa é uma relação dessa pressão de experimentar. Aí quando vai chegar lá na oficina, na hora de experimentar, o pai vai estar lá e vai ficar, né? Ai meu Deus, meu pai está aqui, está receoso. Vai ficar pode ficar um pouco receoso. Então assim, deixa à vontade, pode participar, como não pode. E aí tem muitos pais que estão me procurando, até estão falando, vou deixar ele aqui e volta para pegar depois, que também não tem problema. Aqui no Perequê, né, na região de Angra, é a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de evento. Eu tinha visto essa ideia, assim. Bacana isso. Acho fantástico. Eu acho que você tá... Eu já tinha... Foi de uma sacada bem bacana isso. Eu já tinha até procurado anteriormente, né, tanto o Campestre quanto o Náutico, né, para falar sobre essa proposta, mas não tive muito retorno, né. De primeiro momento não tive muito retorno, até porque estava na oficina de férias, na colônia de férias, né? Na colônia de férias, aí a programação já estava fechada e tal, e aí depois eu tentei algum outro contato, também ficou sempre naquela coisa de, depois, vamos ver. E aí chegou agora na Páscoa, foi o pontapé, acho que dá, tem espaço, tem tempo, vamos colocar essa oficina aí para funcionar. Então, assim, é a primeira, né, tá tendo bastante procura, sim, muitos pais se interessaram, gostaram da ideia e até perguntaram assim, poxa, como tem feriado, né, aqui em Angra vai ser um feriadão prolongado, então na sexta, na segunda, muitos pais vão viajar. E aí alguns falaram, poxa, não tem como, porque eu vou viajar, mas eu já quero próxima, né? Então, assim, a gente vai conversar depois, quando passar essa oficina, então, juntamente com o clube, a gente vai conversar para ser uma coisa mais periódica, né? A gente vai tentar colocar uma coisa periódica, e aí pode ser que seja uma vez por mês, pode ser a cada 2 meses, né? E aí, sempre que tiver alguma coisa, tema nunca falta, né? Tema para trabalhar na nutrição, tema para trabalhar em oficina culinária,
nunca falta, sempre vai ter. Mas sempre tem algumas coisas como isso aí, as férias, festa junina, também tem oficina preparada para isso. Está chegando no próximo. Está chegando no próximo, e aí tem... E as oficinas eram sempre direcionadas para as crianças ou as gestantes também? Não, né? Seria sempre para a criança. Então, aí são maio, abordagens diferentes. Maio tem o mês das mães, né? Tem o mês do... É o mês do dia, mês dos casamentos, não é maio, não é o mês do casamento? Maio celebra Mês das casamento. noivas. Das noivas, Tem abordagens diferentes. É o que eu falei, tema para fazer oficina culinária Sempre vai ter. Sempre vai ter, vai ser extenso. Tem como até mesmo trabalhar com idosos também, não tem limites, né? Mas o foco principal seria para as crianças. Né? E aí dependendo, às vezes, da demanda, né? Se às vezes pais quiserem participar, eu quero, estou querendo participar, a gente pode ver, né? Tudo vai depender da demanda, mas o foco principal, pontapé, são das crianças. É bacana isso. Uma outra pergunta, dia 2 agora foi o Dia Mundial de Celebração do Autismo, né? As alimentações para quem tem necessidades especiais, elas são diferentes, ou é cada caso? Aí é um caso individual, né? Você tem que avaliar a criança, né? Enfim, é isso? Isso, cada Desculpa caso... a pergunta, mas é uma pergunta de ignorante. Sim, Uma pergunta que... Não, assim, Não, ignorante que eu digo é o ignorante no sentido de não conhecer. Não né? conhecer. Não, mas está É corretíssimo. a dúvida de muitas pessoas, tá? Tá corretíssimo. Cada caso é um caso com qualquer faixa etária, né? Sendo adulto, criança, idoso, gestante, cada caso é um caso sempre. Mas a gente tem orientações gerais, né? Orientações gerais Básico, digamos, né? Aí serve para todos, mas... Serve para todos. Uma das coisas que a gente tem muito nesse público, né, do transtorno do espectro autista, é a seletividade alimentar. E normalmente essas crianças, elas tendem a realmente selecionar um certo grupo de alimentos, às vezes uma certa cor, certa textura. São crianças que às vezes assim, só comem macarrão. E aí realmente só comem macarrão. Não comem nenhum outro tipo de alimento. E aí as mães, ou então assim, macarrão e batata, porque tem a mesma textura, a mesma cor. Então eles tendem a isso de uma forma geral, não somente na alimentação. Às vezes nos brinquedos eles também tendem a ter preferência por uma coisa. Então assim, eles são muito seletivos, são pacientes muito seletivos. Então a gente precisa de uma terapia alimentar, né? A gente chama de terapia alimentar, como se fosse uma terapia realmente né? Um acompanhamento dele de outros aspectos, eles também têm na alimentação. O que a gente faz a gente tenta incluir novos alimentos para ele, né? A gente tenta trabalhar outras texturas, outras cores, outros sabores, para eles irem se familiarizando. E é uma escadinha muito mais difícil, claro, do que uma criança típica. Mas são trabalhos que a gente consegue ter resultados também. A gente também consegue ter resultados. Né? Crianças que estão, às vezes, comem batata frita e a gente já troca a batata frita pelo aipim frito, porque tem a mesma... E a gente vai fazendo essas jogadinhas assim para poder incluir novos alimentos. E aí, do novo alimento, a gente muda um pouquinho a forma de preparo para ir essa aceitação, né? Também uma criança que precisa de alimentos anti-inflamatórios, né? Porque tá o processo inflamatório também é muito comum, né, nesses pacientes. Observar a flora intestinal desse paciente, a gente precisa cuidar do que a gente chama de disbiose, né, intestinal, que é quando a gente tem um desequilíbrio da flora intestinal, a gente também precisa estar olhando. Então, de uma forma geral, a gente precisa estar olhando como é que está a alimentação dessas crianças. Tem que ter um cuidado mais especial, mais direcionado. É bacana isso. 10h54, a gente está chegando no nosso final. Vamos falar mais um pouquinho do seu evento. Vai ser no próximo sábado, a partir das 10 da manhã. Isso, lá no Clube sábado, dia 8, a partir das 10 da manhã, lá no Clube Campestre. O ideal, gente, é que vocês entrem no meu Instagram, @AnaPatrícia, mande uma mensagem, ou então me mande um WhatsApp, tá? Vou deixar aqui, 021 99 215 8208. Entre em contato comigo caso tenha interesse, porque as vagas são limitadas, né? Porque
como vai ser somente eu dando essa oficina, né? Vou ter uma ajuda, claro, mas assim, ministrando ali, somente eu, não tem como eu pegar 50 crianças de uma vez só, né? Então, assim, as vagas são limitadas. As inscrições já estão acontecendo, então as pessoas já estão procurando, já está tendo inscrição. As inscrições pelo Instagram. Pelo Instagram, pode me mandar uma mensagem lá que a gente consegue fazer as inscrições pelo Instagram. Mas caso tenham interesse, pode chegar no Clube Campestre no sábado a partir das 10 horas. Que, claro, se tiver vaga, vamos acolher tranquilamente. Sim, Clube Campestre na Vila Residencial, viu, gente? Residencial de Mambucaba. Diga lá, Patrícia. Bacana, né? A gente ficaria aqui até amanhã conversando, né? A gente aprende. Não, e ela tirou um mito, o chocolate não engorda. Os chocolates ficaram felizes da E o vida. coelhinho vai trazer o nosso tal de pátio? Olha, o coelhinho disse que você é um homem de Angra, até agora não chegou aqui não. Nós ficamos de receber alguns ovos de Páscoa para sorteio, né? Ainda bem que a gente não fez a promoção. Uma pessoa falou, faz a promoção que eu vou te mando. Eu estou esperando o coelhinho. É que olha que o coelhinho. Só não falou pra Será que ao invés do coelhinho tá vindo de tartaruga? Deve ser, né? Pode ser. Mas chega. Podia ter chegado hoje, né? Nós esperávamos hoje mesmo para poder fazer. Mas enfim. Ana Patrícia, puxa vida, a gente ficaria aqui até a dia eterno para conversar, né, Patrícia? Uma simpatia, uma pessoa extremamente simpática, parabéns. Esclarecedora, né? Muito. Então, para te procurar, entra no Instagram, Nutri Ana Patrícia, e aí mantém contato com você para atendimento. Você me informou que não tem consultório ainda, né? Ainda. Você atende online e A domicílio. a domicílio. A Faço pessoa entra em isso. contato, eu tenho meu filho, eu tenho minha... Você atende adultos também? Sim? Não? Adultos, mas isso aí, nesse público gestante. Tá, gestante. você tem... dentro desse público, né? Dentro desse público. Ok. Se a Patrícia quiser ir lá, Não, já sou idosa. já é idosa, Nutrivelha. Velha, Não é meu Tá, foco. então vamos lá. Então seriam só as gestantes, tentantes e crianças. São mulheres que amamentam Tá, também, né? sim. Às vezes tem essa dificuldade, né? Acabou de ter filho e aí tá nessa coisa de dificuldade de amamentar. Também ajuda, orienta nessa parte da amamentação, na pega, Muito legal. e tudo mais. E aí, gente, a gente vai tentar trazer ela não gosta que chame de doutora, mas é doutora, viu? Toda nutricionista é doutora, mas a Ana Patrícia, a gente cria o hábito de falar, não tem jeito, é de doutora. Ana Patrícia, Doutor, senhora. uma vez por mês, vai trazer alguns assuntos, né? Eu acho bacana isso, já que você está aqui no nosso Parque Mambucaba, bebeu a água do Rio Mambucaba, Já era. Não esquece não mais. não vai mais. Já está trazendo a família toda. Ó, Você era da onde do Rio? Eu era de Coelho Neto. Eu e meus pais estão me Subúrbio do ouvindo. Rio, é. Subúrbio do Rio. Manda um abraço para ele lá, mãe. Pode Pai, mandar um mãe, abraço. beijo. Meu irmão, acho que também está me acompanhando aí. E todo mundo que está acompanhando também, beijos. Nossos ouvintes. Então, obrigado mais uma vez.